Nós estamos a gravar, espero que se encontrem bem. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de investimentos financeiros. Portanto, depois de ter surgido por algumas vezes a dar alguns conselhos portanto, algumas sugestões, este não é um canal de aconselhamento financeiro, é sim um canal baseado na literacia e na educação financeira dentro daquelas que são as limitações do próprio autor, que conta já com uma meia dúzia de anos de experiências na área e experiências que, de um ponto de vista geral, até ver, têm sido positivas, porque senão também não estaria aqui. Portanto, continuamos na nossa saga com a descodificação, entre aspas, do livro Broken Money, uma vez que o livro está apenas em inglês e ainda não está traduzido para o português no mercado, e com Lynn Alden, que tem sido a autora que escolhemos para, portanto, continuarmos, digamos que, a facilitar este tipo de conteúdo. Vamos então entrar no capítulo 9, imprimir dinheiro para a guerra. Portanto, na Primeira Guerra, no início do século XX, na Primeira Guerra e após a tomada de posição das potências, o Reino Unido era dono da moeda de reserva mundial. Os Estados Unidos, portanto, era o país que ganhava terreno para se poder tornar esse agente principal do sistema. Aqui é importante entrarmos nesta altura, mais ou menos nos situarmos aqui, porque começamos a entrar na nova era e naquilo que está mais de acordo com os tempos que vivemos hoje. Falámos numa primeira parte sobre a história do dinheiro, mas de uma forma, digamos que mais rudimentar e a ter a ver com aquilo que se passou muito lá atrás. Agora estamos a entrar um pouco mais naquilo que é o contemporâneo e a forma como o sistema funciona agora. Portanto, antes dos Estados Unidos serem a grande moeda de reserva e o sistema circulatório do sistema de trocas comerciais, estas trocas comerciais eram detidas pelo Reino Unido. Eu já expliquei aqui de uma forma muito sintética e muito simples que o facto da moeda de ser a moeda de reserva mundial é, num exemplo muito simples, dois países, por exemplo, a Arábia Saudita e a Nigéria, portanto, não se atreverem a fazer trocas comerciais na sua própria moeda. Portanto, nem a Arábia Saudita confia na moeda da Nigéria, nem a Nigéria confia na moeda da Arábia Saudita. Portanto, o dólar é esse meio que permite, após a troca e o câmbio entre os dois países, eles compram bens e serviços um ao outro através da moeda da reserva, que é o dólar, que é aquela que tem mais estabilidade no mercado internacional para operar e fazer este tipo de trocas comerciais. Portanto, por vezes há muitos bichos de sete cabeças à volta de certos conceitos. Ora, se eu não confiar na moeda de um vizinho meu e se tiver um vizinho que possa fazer esse câmbio entre nós os dois, essa mediação, nós trocaremos, então iremos os dois e trocaremos por dólares e fazemos esse câmbio, e aí depois já podemos fazer a nossa troca comercial direta. Isto dá uma grande vantagem ao país que tem este domínio. O país que tem este domínio depois fica com um poderio muito grande, porque a sua moeda é a que mais valor tem no mundo e ele depois quase que tem como refém o mundo a quando da sua tomada de posições. E ultimamente os Estados Unidos até têm feito algumas posições polémicas,
o que tem levado a que o peso do dólar, apesar de continuar a ser, atenção, a moeda de reserva mundial, o peso que teve já não é o peso que tinha. E por vezes existe, da parte sobretudo de alguns dos entendidos, digamos assim, na matéria, a teoria que poderemos estar à beira de um ciclo de transição para uma nova ordem. Mas isto normalmente são processos, não são coisas que acontecem de um momento para o outro, e estas transições demoram algum tempo para se consolidarem. Portanto, a Inglaterra escondeu de forma secreta que a guerra estava a ser financiada com títulos do Tesouro pelos investidores. A manipulação do valor da moeda estava em curso. Tal como nos dias de hoje, a manipulação do valor da moeda é algo que é muito utilizado, portanto, nos vários países, e sobretudo através daquilo que são os bancos centrais. O Banco Central Europeu, a Reserva Federal Americana e todos os bancos centrais de países que fazem, portanto, que criam, digamos assim, a moeda, porque os governos não criam moeda, os governos apenas cobram impostos e depois, através da receita que fazem com essa cobrança de impostos, portanto, conseguem ter uma política de gastos de acordo com aquilo que é essa cobrança de impostos, de taxas, de serviços que são prestados às populações. Mas esta manipulação do valor da moeda é outra forma secreta, pela calada, de depois os governos se beneficiarem também desta espécie de esquema Ponzi que já dura desde muitos tempos lá atrás. Ou seja, quem segura dinheiro governamental e não ganha com isso uma taxa de juro real, ganha apenas uma taxa nominal. E aqui vamos já distinguir estes dois factos. A taxa de juro real é aquilo realmente que conta após o desconto da inflação. A taxa de juro nominal é olhar-se para o número e pensar-se que se está a ganhar dinheiro. Ora, se eu estou a segurar um título de dívida que me está a render 2%, e se a inflação no ano em que me rende esses 2%, se a inflação é de 5%, eu ainda estou a perder 3% para a inflação. Portanto, eu não segurei e não ganhei 2% com aquilo que poupei em título do Tesouro. Eu segurei para ganhar esses 2%, mas depois veio a conta final com o valor da inflação, 5 menos os 2%, eu acabo por perder 3% em termos reais. E é o valor real que conta. É o budget que eu posso ter, 100 euros, por exemplo, e eu sei que esses 100 euros no início do ano não vão comprar o mesmo que os 100 euros no final do ano. E, portanto, aqui este valor real, os 100 euros não são iguais aos mesmos 100 euros, porque depois temos também de incluir a inflação em jogo. E normalmente as pessoas olham para o número em si e depois esquecem-se de colocar a taxa de inflação, que por vezes até não é aquela que nos é dada ou vendida através de uma notícia de jornal que nós compramos.
Parece quase que uma repetição. Portanto, os Estados Unidos, ao perder o controle da soberania mundial, coloca-se em guerras para saquear recursos. A apropriação de valor para saldar enorme dívida é o objetivo. Que outro pode haver? Portanto, os Estados Unidos têm uma dívida que já vem a 120% ou mais do PIB. Portanto, são muitos trilhões de dólares. A última vez que fiz essa contabilidade eram cerca de 38 a 39. Portanto, é uma importância enorme. Depois tem juros de dívida que também vão aos trilhões ou bilhões, se quiserem, à europeia, de dólares. E, portanto, há que ter em mente que os Estados Unidos está a nível estatal, porque uma coisa são as empresas, outra coisa é o Estado. O Estado norte-americano tem vindo inclusivamente a guerrear, entre aspas, portanto, no seu seio político, naquilo que são as discussões internas para subir sempre os tetos de gasto orçamental, porque de uns anos para os outros esses valores vão pesando cada vez mais, e então os Estados Unidos neste momento virou-se para guerras e o foco desvia então daquilo que são os reais problemas dos americanos, e com as guerras também se tenta, para além de vender e escoar material bélico, tenta-se também poder saquear de alguma forma. Não é por acaso que os locais onde existem as guerras são só locais onde existem matérias-primas e recursos valiosos. Portanto, eles nunca se colocam para repor a democracia ou um valor democrático num país em que, portanto, não tenha qualquer tipo de recursos. E os bons polícias do mundo, se andassem por África, por alguns países da África, a tentar matar fome e sede a muita gente, porventura aí teriam também eles um papel que se diz ser o seu, mas não deixa de ser quase que uma ingenuidade e um atirar de areia para cima dos olhos daqueles que os seguem lunaticamente. Para financiar a Primeira Guerra, o Reino Unido, na linha da frente, precisava de gastar o equivalente a um ano do que produzia. Os Estados Unidos já devem mais do que um ano do que produzem, e de quanto é que os Estados Unidos, portanto, o Estado americano precisa. Era fundamentalmente aquilo em que estávamos a falar no ponto anterior. Portanto, este foi um gráfico que eu trouxe inclusivamente do livro, do capítulo 9 de Lyn Alden, Broken Money, em que o valor neste caso do pound, que era a moeda de reserva na altura da Primeira Guerra, e vocês vejam como a partir de uma determinada altura, está no gráfico de 1750 até 2013, e portanto no próprio gráfico vocês veem como chegado ao final do período, a baixa do poder de compra de 100 pounds baixa tão significativamente que o valor da moeda chega a zero. Portanto, aqui vocês vejam como numa grande extensão de tempo a moeda vai comprando este valor de 100, vai comprando tantas vezes menos do que aquilo que comprava ao longo dos anos, que todos os valores das moedas fiat,
portanto, moedas que dependem apenas dos carimbos dos Estados, dos bancos centrais e daquilo que são as instituições de poder, depois tendem todas a ir a zero. E isto é o mundo em que vivemos, meus amigos. Portanto, o próprio John Keynes, ele afirmou que o Banco de Inglaterra financiou títulos do Tesouro para a guerra em 1914 com uma manipulação de mestre. Já o reputado economista dava a entender o esquema Ponzi económico decifrável que permite financiar guerras e gerir mal dinheiros públicos. A habilidade da moeda de reserva mundial drenar valor a todos os cidadãos do mundo continua poderosa. Keynes não é propriamente um economista capitalista, digamos assim, e a escolha de Lynn Alden até é fantástica, ela ter escolhido o próprio Keynes, porque os keynesianos não veem Keynes um economista capitalista, e eu próprio o assumia e dizia aquilo que estava à vista de toda a gente. A desvalorização do valor da moeda, a manipulação do valor da moeda é uma forma de confisco, portanto é uma forma de retirar valor aos cidadãos e, sobretudo, prejudicar aqueles que estão mais vulneráveis, mais pobres e na base da pirâmide. E isto era nesta altura, em 1914, e continua a ser hoje, em 2026. Infelizmente, nada mudou em relação a isto. Portanto, pela continuação de procedimentos inflacionários, os governos podem confiscar secretamente e pela calada uma importante parte do valor da sociedade e dos seus cidadãos. Keynes, portanto, citado aqui por Lynn Alden. Eu acho que esta virada, digamos assim, a partir desta parte, eu acho que é importante assistir, porque começamos a entrar numa época mais atual e vai ser realmente importante vocês verem em como aquilo que se passou lá atrás está muito relacionado com aquilo que se está a passar agora, e a Lynn Alden ajuda-nos aqui a poder ter boas ilações para que possamos tomar melhores decisões para aquilo que é a alocação do capital nos locais certos na nossa carteira como investidores. Até à próxima, subscrevam, partilhem e voltamos a ver-nos na próxima sessão.